do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos recebendo em nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, da nossa querida diaconisa Jennifer Velt, seja muito bem-vinda. E também o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E, gente, que honra receber aqui o comentarista da lição, nosso querido pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Gente, a nossa lição de hoje, a número 6, traz o tema Demônios, Soldados do Maligno. E eu já quero fazer a primeira pergunta do dia ao nosso comentarista, pastor Sérgio Costa. Pastor, quem são os demônios? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor para você. Seja muito bem-vindo a esse momento aqui do Conectar, da nossa revista Conectar Mais e conectando com a lição. Essa pergunta, é uma pergunta polêmica. Quem são os demônios? Então, vamos lá. Então, para título de bem pedagógico, bem básico, os demônios eles são soldados do exército de Satanás. Então, Satanás, como a gente aprendeu em aulas anteriores, em lições anteriores, Satanás ele não é onipresente. Ou seja, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem essa capacidade, porque a onipresença é um atributo da divindade, ou seja, somente Deus é onipresente. Ele não é. Mas como é que ele pode atacar tantas pessoas ao mesmo tempo? Porque nem todas as pessoas são atacadas por Satanás. Ele vai utilizar quem? Os seus soldados, que são os demônios. Eles são soldados do exército de Satanás, chamados também de espíritos imundos, que outrora eram anjos que caíram de sua posição original juntamente com o diabo. Então, a gente vai ver que é através desses seres espirituais que não estão presos às condições físicas que atacam, afligem as pessoas e tentam também as pessoas a cair. Os demônios, eles vêm de uma condição celeste e assim como os anjos são altamente organizados, a gente vai ver que os anjos existem as classes angelicais, os arcanjos, que a Bíblia diz, né, cita um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Cita os querubins, que eram anjos, seres responsáveis por guardar a presença de Deus, estar na presença de Deus, guardar o Éden, estar ali, eles estavam representados em cima da tampa da Arca da Aliança. A gente vê também que tem anjos, mensageiros, o próprio Gabriel, que é nomeado, um dos poucos anjos que são nomeados, a Bíblia vai nomear Gabriel e Miguel. E os anjos, eles têm essas ordens. E os serafins também, que a gente vai ver lá em Isaías, que eram seres ardentes. E Isaías vai descrever eles como seres de 6 asas, que 2 cobriam seus rostos, 2 voavam e 2 cobriam seus pés. E clamavam uns para os outros, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Da mesma forma, o exército do mal, do Império das Trevas, eles também são altamente organizados. Paulo vai citar sobre principados, potestades, tronos, dominações. A gente vai ver lá no livro de Daniel que o anjo teve que pedir reforços, porque ele não conseguia passar por um príncipe do reino da Pérsia, ou seja, possivelmente um principado do reino da Pérsia, que impediu o anjo de responder a oração ali de Daniel. Então, os demônios são esses seres caídos e que hoje fazem parte do exército de Satanás. Muito bem. Pastor Sérgio, quais são os meios utilizados pelos demônios para afligir a raça humana? Obrigado pela pergunta, Tianinha. Vamos lá, então quais são esses métodos, esses meios utilizados pelos demônios para
afligir os seres humanos? Eles oprimem os seres humanos através de dúvidas, estão colocando a dúvida nos corações. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus, até mesmo uma profecia, e aí, com o tempo, o inimigo ele pode tentar colocar dúvida no nosso coração, dúvida naquilo que Deus estabeleceu para a gente, e é uma das formas que ele tenta fazer para nos desviar dos caminhos do Senhor. Como a gente já falou em lições anteriores também, ele utiliza das tentações, de tentar o ser humano para pecar, para se desviar dos caminhos de Deus. Ele pode utilizar também da culpa, e aí é muito importante a gente entregar diante de Deus todos os nossos anseios, as nossas necessidades, e também apresentar diante do Senhor os nossos erros e pedir o perdão. E Deus é fiel para nos perdoar. Ainda há essa oportunidade do perdão. A oportunidade do perdão ainda está aberta. E se nós formos perdoados por Cristo, nós não devemos deixar que a culpa venha assolar o nosso coração. Porque, através do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Ele pode também trabalhar com o medo. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, vivenciam a síndrome do pânico, que às vezes é um medo, até irracional. A pessoa às vezes criou. A gente sabe que algumas coisas pode vir de doenças, de fato, patológicas, mas tem outras que vêm de fato de ações demoníacas. Às vezes a pessoa ela criou na cabeça dela um medo e os demônios, Satanás, sabe dessas essas fraquezas da condição humana e tentam colocar um medo para que aquela pessoa venha a parar, que ela não venha a progredir. E aí por isso que a Bíblia nos incentiva, nos motiva a sermos corajosos. A coragem não é a ausência do medo. Quem acha que se você não tem medo de alguma coisa, você não é corajoso com aquilo. Porque você só é corajoso se você tiver medo. Se não há medo, não há coragem. A coragem é essa capacidade de suplantar o medo. Outra coisa também que eles podem fazer é através de doenças. E a gente vê isso muito lendo os relatos, as narrativas do Novo Testamento, de pessoas ali que estavam padecendo por algum tipo de enfermidade, sejam elas psiquiátricas, mentais. Lá a gente vê lá o endemoniado gadareno, que ali ele estava naquela condição que, se a gente fosse olhar num olhar clínico, parecia que ele tinha um problema mental. Mas não, a Bíblia vai dizer que ele possuía não só um demônio, mas uma legião. E a gente vai ver também que o demônio ele tende a possuir, a possessões demoníacas. Aquelas pessoas que não têm uma vida de comunhão com Deus, muitas delas são acometidas de possessões demoníacas e invejas e tudo aquilo que é mal, que vem de encontro à natureza humana. Os demônios tendem a utilizar isso para colocar o ser humano na pior condição possível. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza subsídios para sua interação e ampliação do seu conhecimento. Claro, né, gente? O PIL, Plano de Incentivo à Leitura. E estamos recebendo hoje aqui o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Embaixadores de Cristo. Juventude, que possamos nos levantar como embaixadores de Cristo, como seus representantes. Somos filhos de Deus, mas somos representantes da sua luz, da sua palavra, da sua presença, que possamos nos erguer cada vez mais para podermos propagar a sua mensagem, a sua palavra.
Pastor Sérgio, a juventude quer saber por que a Bíblia afirma que somos embaixadores de Cristo. Obrigado pela pergunta, Vitor. Então vamos lá. Por que a Bíblia afirma que nós somos embaixadores de Cristo? Primeira coisa que a gente deve entender é sobre o reinado de Deus. Então, toda a pregação de Jesus, basicamente Jesus pregava o reino de Deus. A gente vê isso tanto na figura ali de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e Jesus continua essa pregação. E aí Jesus até em Lucas vai dizer que o reino de Deus está entre vós. E o que é esse reinado de Deus que tanto Jesus pregava? O reinado de Deus é o governo de Deus. Às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o que é o reino de Deus, e a gente não vive debaixo de uma monarquia. Mas o reinado de Deus não é nada mais, nada menos do que o governo de Deus. Deus já governa. Governa através da sua igreja. Então a igreja é o povo do reino de Deus. Então Deus governa a sua igreja e naquele grande dia ele implantará o reino de Deus sobre toda a humanidade. Mas até então Deus reina através da sua igreja. E ele, o mundo não está fora do controle de Deus. Mas existe aqui um dualismo, uma oposição entre o reino de Deus e o mundo. E o mundo aqui, quando a gente fala sobre essa sociedade corrompida. E aí onde entra a igreja do Senhor? Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. E como o reino de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus no mundo. E como embaixadores do reino de Deus, a igreja, ela faz com que Deus se manifeste a esse mundo. Porque aí aqui a igreja ela tem dois papéis importantíssimos. O primeiro, como embaixadores de Deus, do reino de Deus, nós somos aqueles que recebem a revelação de Deus. Então Deus se revela para o mundo através da igreja. A igreja recebe a revelação de Deus. E como que ela recebe a revelação de Deus? Através da Bíblia, das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a revelação especial de Deus para o homem. Essa é a primeira característica da igreja como embaixador, de receptor da revelação de Deus e representante de Deus. E qual é o segundo papel dela? É o de proclamar essa verdade, proclamar essa revelação. Então a gente vê a importância e a honra que Deus colocou à igreja, de primeiramente ser receptor, receber a revelação de Deus, e agora como receptor, a proclamação da palavra de Deus. É a igreja tanto que recebe a palavra quanto que proclama a palavra de Deus. Por isso que nós somos esses embaixadores. Deus se revela para nós e se revela para o mundo através da igreja. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel traz para você, Juventude de Cristo, a Bíblia Jovem, para você que não abre mão do conhecimento com muito estilo. E lembrando também que já está disponível em nossa loja virtual o livro subsídio do trimestre, Batalha Espiritual, uma guerra invisível, mas real. Adquira agora mesmo por um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada à companhia de todos vocês e até a próxima semana com mais um Conectados na Lição.